Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala pessoal, tudo bem? Vitor Faz aqui, o GP Zeza comigo hoje, para falar sobre um debate que está aflorando na Fórmula 1, que é o tamanho do calendário, porque a gente está, principalmente pro ano que vem, já com 2 corridas entrando, que são os GPs da Holanda e o GP do Vietnã, uma corrida saindo, que é o GP da Alemanha, e isso significa que em 2020 a gente vai ter 22 provas. É um número recorde, mas também não chega a ser um número surpreendente considerando a expansão que a Fórmula 1 teve nessa última década, principalmente. Em 2003, ou seja, não tanto tempo atrás, a gente tinha um calendário de 16 corridas e agora a gente tem 6 provas a mais. Porque a Fórmula 1, ao mesmo tempo que tenta manter suas raízes europeias, tenta expandir e ir para novos continentes, expandir, atender novos mercados, tem mais corridas na Ásia, tem mais corridas nas Américas, e enfim, então não tem como combinar essas duas coisas sem ter um número cada vez maior de provas. Isso gera um debate bem interessante, porque por um lado a gente tem equipes e pilotos começando a ficar um pouco insatisfeitos com isso, porque para eles isso é um trabalho e um fim de semana de corrida a mais é um fim de semana a menos com uma família em casa. E também existe esse temor do ponto de vista dos negócios de que corridas demais signifiquem uma supersaturação da Fórmula 1, que seja conteúdo demais para ser consumido pelo público. E do lado do público existe essa sensação de que na verdade isso não é um problema, na verdade isso é ótimo. Existe gente que acha que quanto mais corrida tiver, melhor, porque essa gente gosta de assistir Fórmula 1, essa gente vai assistir Fórmula 1 sempre que puder, então se tiver um calendário de 30 corridas, essa coisa meio NASCAR, eles não vão ter problemas. E é um ponto de vista válido, é óbvio, todo mundo gosta de Fórmula 1, se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de Fórmula 1, imagino eu, então é uma questão que é muito importante e é preciso achar esse meio termo. E talvez esse meio termo, essa solução, esteja na verdade no passado da própria Fórmula 1. Esteja num negócio que era os chamados GPs extra-campeonato. Caso você não saiba, até ali o fim dos anos 70, começo dos anos 80, a Fórmula 1 tinha as corridas que valiam pontos para o campeonato e a Fórmula 1 tinha as corridas que não valiam pontos para o campeonato. Tinha, digamos, as oficiais e as extra-oficiais. Então, por exemplo, tu ia ter o calendário normal, com, sei lá, uma corrida em Silverstone, uma corrida em Monza e assim por diante, mas tu também ia ter outras corridas na Inglaterra em circuitos menores, outras corridas na Itália em circuitos menores. Era uma forma de atender uma Fórmula 1 que já estava em expansão, mas ao mesmo tempo, sem obrigar que todo mundo, todas as equipes, todos os pilotos estivessem no grid em todas as provas. E era isso que acontecia. Sei lá, nos anos 70, digamos que em média o grid tinha 26 carros. Isso acontecia porque eram provas importantes. As equipes que estavam envolvidas com a Fórmula 1, elas faziam questão de estar naquelas corridas. O GP da Inglaterra era uma prova muito importante, então todo mundo ia estar lá. Agora, tu tem uma corrida, sei lá, em Donington. Naquela época, sei lá, um circuito, e ainda hoje é um circuito muito menos relevante do que Silverstone. Mas ainda assim tinha uma premiação lá, então tu ia ter uma equipe mandando um carro, outra equipe não mandando carro nenhum, e aí de repente um grid de 26 cai para 14. Faz sentido, considerando que uma prova extra-campeonato não vai ter o mesmo apelo, mas isso também é bom para equipes e pilotos, porque isso dava de certa forma uma folga, dava uma alternativa. As equipes elas podiam escolher se elas iam participar ou não dessas corridas. E hoje isso não existe, são 22 corridas na Fórmula 1, vão ser 22 corridas na Fórmula 1, e são corridas em que todo mundo tem que aparecer. Ninguém tem a opção de, eu não quero correr hoje. Até porque isso é uma questão contratual. Se ficar de fora de X corridas sem motivo aparente, tu tá excluído do Mundial. E é óbvio, isso é uma mancha muito grave. Mesmo uma equipe em uma situação financeira difícil como a Williams, ela não ia nem sequer considerar isso, porque as consequências são muito sérias. Mas agora, vamos imaginar a Fórmula 1 atual com o equivalente de corridas dessa campeonato. Corridas em que não é obrigatório estar presente, são corridas secundárias. Vamos dizer que os países secundários viram essas provas secundárias. Sei lá, Baku, por mais que corridas legais, é uma prova secundária. Digamos que vire uma corrida extra-campeonato. Sochi ou Bahrein, países menos tradicionais. Isso ia ser
um alívio para muitas equipes. Vamos pegar, sei lá, Sochi vir a corrida desse campeonato. A Mercedes ainda ia querer estar lá, porque ia ter chances reais de vitórias, é uma pista em que a Mercedes anda bem, ia conseguir se destacar, ia ter público lá porque ainda é uma corrida de Fórmula 1. Mas equipes em uma situação completamente diferente, como a Williams, que tem um orçamento para lá de limitado, ia poder decidir, olha, a gente não vai conseguir andar bem lá porque a gente não anda bem em lugar nenhum, então não vamos para Sochi, vamos economizar nosso dinheiro e nos preparar melhor para as corridas que valem. Isso ia ser muito interessante para as equipes mais pobres, mas também permitindo que as equipes de ponta seguissem jogando normalmente. E vendo por esse ponto de vista, também ia ser muito bom para possíveis novas equipes da Fórmula 1. Porque aí daqui a pouco tu vai ter um cara que está querendo abrir uma equipe, mas ele não tem tanto dinheiro assim. E daí daqui a pouco ele pode abrir uma equipe e participar só das corridas que valem. Sei lá, digamos que seja um calendário de 17, 18 corridas oficiais e aí mais 4 corridas desse campeonato. Considerando um exemplo recente, para equipes como Marussia, Caterham e Espanha, que já faliram justamente por problemas financeiros, seria ótimo ter esse tipo de corrida. Porque tu ia ter a chance de economizar, tu ia ter a chance de continuar na Fórmula 1, mas um pouco mais dentro da sua realidade de equipe pequena. E também dando um alívio para mecânicos, pilotos, porque daqui a pouco a Mercedes pode ir para a corrida, mas pode não levar todo mundo, pode, sei lá, não precisa estar lá com a mesma força que estaria num GP da Inglaterra, por exemplo, num GP de Mônaco. Então é um fator que seria muito interessante, eu acho que daria uma chacoalhada legal no calendário, e até porque tu pode misturar quais corridas vão ser oficiais, quais não vão ser. Isso foi uma ideia que eu tive, na verdade, eu simplesmente pensei nisso hoje, antes de gravar esse vídeo, mas na verdade eu não vi ninguém nem sequer debatendo. A verdade é que não é como se eu estivesse falando sobre isso porque existe uma chance real disso acontecer. É um debate que parece muito distante, as corridas extra-campeonatos elas ainda são vistas como algo que pertence somente ao passado remoto da Fórmula 1, o que é um pouco uma pena, porque eu concordo que 22 corridas, apesar de ser bom para quem gosta de automobilismo, vai chegar a saturar um pouco a categoria. A gente tem a NASCAR, que tem mais de 30 provas e funciona. Mas a questão é que até se brinca que em todos os fins de semana tem NASCAR. Não existe mais vou ver a NASCAR porque é uma corrida especial. Na Fórmula 1 ainda existe isso. Principalmente que é uma categoria que visita vários países diferentes. Eu não digo que a Fórmula 1 corre risco de virar uma NASCAR, mas tá começando a trilhar um caminho que eu acho que é um pouco perigoso. Então tem que ficar de olho nisso e evitar que surja um novo problema nos próximos anos. Tá certo, gente? Se concordam, não concordam, comentem aí embaixo na caixa de comentários, deixem o like aí no vídeo, sempre nos dá aquela força. E enfim, é isso. Até a próxima. Valeu, tchau!